Olha, enquanto o governo e o Congresso não se entendem sobre as medidas fiscais, a economia caminha bem, minimamente. O mercado de trabalho também está bastante aquecido, isso tudo mesmo com os juros altos. Confira. A taxa de desemprego de 6,2% divulgada nesta sexta-feira é a menor para o trimestre encerrado em maio em toda a série histórica. Outros números do levantamento reforçam a resiliência da economia brasileira, o recorde no rendimento médio do brasileiro e o de trabalhadores com carteira assinada. O desafio está na dívida pública elevada, quase 80% do PIB, que pressiona a inflação e, por consequência, dificulta a redução da taxa básica de juros. Para que a dívida se estabilize, o governo brasileiro precisa de um ajuste fiscal de 3% do PIB. É o que aponta um novo estudo do Banco Mundial. O banco recomenda uma reforma administrativa e uma reforma previdenciária para acompanhar as mudanças demográficas, sendo necessário, inclusive, debater o uso do salário mínimo como piso para todos os benefícios, de forma a garantir a assistência social para futuras gerações. O sistema tributário, segundo o estudo, precisa ser mais equilibrado. Para o Banco Mundial, é necessário retirar isenções setoriais e elevar impostos pagos por pessoas de alta renda e de grandes propriedades rurais. O estudo também aponta que a transição energética pode ajudar no ajuste fiscal, com medidas, por exemplo, como o aumento de tributos sobre combustíveis rodoviários e o fim dos subsídios com impactos negativos sobre o clima. Favete, eu vou começar com você para a gente, antes de entrar aí na economia com tudo, ter o seu olhar aí do ponto de vista político. Como é que você está vendo esse equilíbrio do governo, essa estratégia do Robin Hood, do atuar sobre os mais ricos e preservar os mais pobres? Qual a força que o governo tem hoje para tocar uma agenda econômica no Congresso Nacional? Você sabe, Thaís, que politicamente o governo é muito criticado, até pela sua teia de apoio, a sua teia social de apoio, por não ter uma marca própria. Isso é, nós não tivemos neste governo Lula 3 uma marca forte como tivemos em Lula 1 e 2. E essa questão da defesa dos pobres parece que está se tornando aí a marca que o governo quer construir neste final aí, nesse restante de 2025 e 2026, já pensando nas eleições. Portanto, todas as vezes que falarmos em equilíbrio ou em busca de, enfim, rigidez fiscal, qualquer coisa assim, nós temos que lembrar que este caminho político e também eleitoral, evidentemente, da defesa do pobre ou algo assim, é talvez a marca que este governo está pensando em deixar já buscando as eleições de 2026. Ô Caio, os dados da economia, como a gente viu aqui na reportagem, o mercado de trabalho vai indo bem, formalização, né, muito emprego com carteira assinada sendo criado, a inflação está dando sinais de que talvez já tenha passado o pico, juros a 15% e as coisas continuam caminhando. O que está acontecendo na economia que pode, inclusive, ajudar o governo a seguir com essa estratégia? Eu acho que tem uma combinação de dois fatores, né, Thaís? Um é a maturação aí de anos de reformas que foram importantes para a economia, né? Tributária, trabalhista, tributária mais recente, né? Que eu acho que dá uma perspectiva positiva ali para investimentos, a trabalhista mais atrás da reforma da Previdência, marcos legais, concessões, né? O Brasil avançou em reformas macro e micro nos últimos anos, que tem ajudado a dar algum dinamismo para a economia, atrair investimento. Esse é um primeiro fator. O segundo fator, do ponto de vista internacional, o Brasil está bem posicionado, o mundo hoje demanda os nossos produtos, grãos, minério, energia, tanto limpa quanto petróleo. Isso tem trazido divisas para o país e gerado dinamismo. E, por fim, uma política de transferência de gasto, de transferência de recursos, né, e aumento de despesas públicas bastante forte, especialmente lá em 22, 23,
boa parte de 24, agora em 25 está dando um pequeno freio nesse primeiro semestre, mas a gente sabe que o segundo semestre volta a acelerar e 26 também a perspectiva é de novos programas e novas linhas de expansão fiscal. Então, é uma combinação de algumas reformas importantes com uma política bastante ativa de estímulos que acabam compensando a taxa de juros e forçou o Banco Central a levar os juros a 15%, e agora, com 15%, a economia parece começar a dar sinais de reequilíbrio. E eu acho que é por isso que o Banco Central até tem falado que os juros têm que ficar nesse patamar por um tempo bastante prolongado, até que esse início de reequilíbrio se complete lá na frente e os juros possam começar a cair. O governo está convencido disso, Jussara? Está contando com isso? Como é que você enxerga o acompanhamento do governo na questão econômica, na contribuição dessa que parece ser a nova estratégia aí de comunicação do governo? Olha, a grande questão para o governo é transformar esses números positivos numa percepção da população. O que o governo tem dificuldade, e isso que ali o pessoal da comunicação do Palácio do Planalto fica quebrando a cabeça, é como transformar esses resultados em aprovação por presidente Lula, em popularidade. A gente vê que, embora tenha o número do desemprego esteja menor, enfim, um patamar mais baixo dos últimos anos, tudo isso não tem essa percepção e o presidente Lula acaba ainda derrapando na popularidade. Então, ao mesmo tempo, o presidente enfrenta a sua pior aprovação contando todos os seus mandatos, né? Comparando com os 2 mandatos anteriores. Então, o Palácio do Planalto, ele vai insistir nessa tese de Robin Hood, de fazer a justiça tributária, a justiça social. Por quê? Porque as pesquisas apontam também, Thaís, que o presidente Lula, ele perde uma fatia importante desse seu eleitorado fiel, mas, por outro lado, percebe também como positivo o fato de que é um eleitorado também que consegue ser mais facilmente reconquistado. Então, daí que tem sido a aposta do Palácio do Planalto, voltando toda a sua estratégia para a questão da justiça social, falar e fazer essas críticas, sim, ao andar de cima, como o governo tem utilizado com frequência para fazer essas críticas e detalhe, quer também nessa reta final, 2025 e 2026, fazer apostas em programas que vão ser voltadas para este público, para este eleitorado. Então, sim, basicamente, é isso que o governo tenta fazer, mas ainda não descobriu. A percepção que eu tenho, e o Rafael pode falar um pouco disso também, que é a questão do governo não conseguir traduzir esses números numa aprovação e aí encontrando essas resistências, e é isso aí que o governo agora foca totalmente a sua estratégia de comunicação. A Jussara te passou a bola, Favete, para você. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, sobre essa percepção. Você acha que tem alguma chance do Lula conseguir reverter alguma coisa em popularidade? Não, chance tem, sem dúvida alguma, chance tem. Mas até agora não foi descoberta a chave que abre esta porta para que os números macroeconômicos, como bem disse o Caio, sejam revertidos, como bem disse a Jussara, para a percepção do eleitor, que é o governo que está dando isso. Olha, Thaís, você tem N explicações para isso. Acho que todas as explicações são válidas. Por exemplo, subiu bastante o número, desde 2010 até hoje, de evangélicos que creem que a sua melhoria pessoal não vem do governo, mas vem do seu próprio esforço, vem, enfim, de Deus, alguma coisa assim. Também cresceu o número de pessoas que se sentem empreendedores, mesmo em condições de trabalho tipicamente laboral, com patrão empregado, mas se sentem empreendedores. O caso do Uber, por exemplo, daquela greve dos motoristas de Uber, que os motoristas não quiseram que o governo fizesse benécias previdenciárias a eles e trabalhistas a eles, é clássica disso. Você tem outras explicações, eu podia ficar aqui a noite inteira conversando sobre N explicações que causam esse gap, isso é, os números macros não são ruins, ainda mais perante o mundo. Acho que o Caio pode até falar nisso. Esse ano de 2025 para o Brasil, comparado com outros países do mundo, não está ruim, ao contrário. Mas para o eleitor, essa benécia não vem do governo, vem de outros fatores. E é esse gap
que, como bem disse a Jussara, o governo não está conseguindo. E talvez não seja nenhuma questão de comunicação mesmo. Talvez sejam questões mais estruturais, menos conjunturais, e que o governo não está conseguindo compreender. Aquela crítica ao petismo, que o petismo ainda está na década de 80, enfim, talvez seja real mesmo. Talvez esse grande movimento, vamos dizer assim, de centro-esquerda ou social-esquerdista, alguma coisa assim, não compreendeu que o eleitor de hoje, que trabalha, etc., ele não tem a mesma percepção sobre as melhorias de vida como tinha o eleitor da década de 80, 90 e início de 2000. E isso faz com que, estruturalmente, um governo com a orientação, qual essa que estamos a conversar, do governo Lula, de Robin Hood, de tentar passar a ideia que defende os pobres, etc., faça com que, na sua própria base, haja críticas profundas e, portanto, uma certa desidratação, mínima que seja, dessa base aí, especialmente do eleitor mais fiel ao Lula, que é aquele até 2 salários mínimos. Não, acho que você tocou num ponto importante, e aí, Caio, eu quero retomar um pouco daquilo que a gente passou no primeiro bloco, que é a oportunidade que o governo teria de fazer uma grande reforma da renda, o Congresso também, porque o Congresso também não está ajudando, né? Eu acho que esse foi o tópico aqui das análises durante a semana, do quanto, por esse embate político, o Congresso também tem criado dificuldades e problemas graves para a economia. Mas eu queria te ouvir, Caio, por exemplo, a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Não sei, na política, Jussara, você vai ter um minutinho para tratar disso, se já subiu no telhado. Mas há essa agenda da isenção do imposto de renda. A medida provisória que o governo trouxe junto com os decretos, ela continua valendo e é ela que taxa fintechs, bets, LCI, LCA e por aí vai, né? Mesmo de forma distorcida, essa mudança na renda é suficiente para aí sim provocar uma justiça tributária real? Thaís, eu acho que esse tema da justiça tributária ele é muito importante. Eu acho que o Brasil ele tem um sistema tributário ainda, de fato, bastante distorcido. É verdade quando o governo fala que uma parte mais rica da população paga menos imposto, especialmente imposto de renda. É verdade que instrumentos de investimento que são muitas vezes voltados para as classes mais ricas não pagam imposto de renda e acaba gerando perda para os cofres públicos. Esse debate ele é muito rico e muito importante. Eu queria trazer, por exemplo, como foi o debate dos fundos exclusivos e das offshores, que foi uma medida, no meu ponto de vista, bastante pertinente, bastante correta, que precisava ser feita. O governo trouxe, no início do mandato, discutiu-se durante o ano inteiro no Congresso, com calma, mostrando a importância, mostrando que o objetivo daquilo não era apenas arrecadatório, também era arrecadatório, mas, enfim, foi um imposto que foi passado pelo Congresso e foi aprovado no final do ano, né? E a alíquota até subiu no final, a alíquota esperada ali para as offshores, ficou caracterizado que fazia sentido ser um pouco mais alto. Então, acho que esse debate é importante ser feito. A gente focou muito no IOF durante essa semana, ou nessas últimas semanas, porque trouxe esse debate de justiça tributária para o IOF numa medida que claramente não tem justiça tributária. Acho que a gente não vai fazer justiça tributária aumentando o custo de crédito para as empresas, né, para pequenas e médias empresas, que a maior parte da medida do IOF fazia isso, né? Então, acho que ali era arrecadatório, fundamentalmente arrecadatório, e precisava de 20 bilhões de reais para fechar as contas no final do ano. Aí você tenta trazer uma narrativa para um circular para um quadrado, entendeu? Que não funciona direito. E aí por isso que o debate fica meio emperrado. Eu acho que a gente deveria tirar um pouquinho isso da frente. O problema de tirar isso da frente é que a gente precisa do dinheiro para fechar a conta. E por isso que eu falei um pouco mais atrás que a gente tem um problema de fundo, que é gastar demais e ter que ficar correndo atrás de receita. O debate do imposto de renda, só para fechar isso, porque isso é super importante. O debate do imposto de renda, eu não sei se faz sentido o aumento dessa faixa para R$5.000, para menos, para mais. Tem que ser debatido no Congresso. Eu acho muito interessante a medida de compensação que o governo colocou. Essa, sim, é uma medida bacana, né? Você fala assim, pô,
Faz sentido as pessoas pagarem pelo menos 10% de imposto de renda sobre tudo que você arrecada? Quer dizer, tem ricos e pobres que são CLT e que pagam já 27% de imposto de renda, tudo bem. E tem ricos e pobres que pagam menos do que isso. Claro. Faz sentido a gente olhar para esses caras e falar, esses caras estão pagando corretamente ou não? Acho que sim. A gente passa um ano debatendo com calma, estudos, audiências públicas, é assim que se faz, né? Agora, no apagar das luzes de um dia, um decreto aumentando muito imposto, distorcendo a economia, aí traz ruído por um debate que é super importante. Não, você tem toda a razão. Esse roteiro aí era um roteiro da sensatez, da serenidade política e da racionalidade econômica, Caio.